Espumante no churrasco. Será que combina esse estilo de vinho com o churrasco? É isso que eu quero conversar com você, porque nós, brasileiros, aprendemos equivocadamente, é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, a ideia de que carne só combina com vinho tinto. Vamos refletir sobre essa ideia, porque o que eu vou defender aqui e o que eu vou recomendar para você é que você passe a beber espumante no churrasco. Vamos à reflexão aqui para você entender o raciocínio. Quando você pensa em carne e vinho tinto, a maioria das pessoas pensa o seguinte: bom, carne combina com vinho tinto. Mas por que carne combina com vinho tinto? Porque me ensinaram assim. Foi isso que você aprendeu a vida inteira. Quando você começou a beber vinhos, você aprendeu a ideia de que não. Carne tem que ser com vinho tinto. Carne tem que ser principalmente com Malbec e com Cabernet Sauvignon, com Merlot, com Carmenet. Tem que ser com vinho tinto, com Merlot. E por que você aprendeu isso? Essa é a grande pergunta que você precisa se fazer. Por que essa ideia de carne com vinho tinto existe? Essa ideia, ela é puramente ficcional. E por que eu te digo que ela é ficcional? Primeiro porque o churrasco, a ideia do churrasco de assar uma carne, começou na América do Sul há 500 anos atrás. Há 500 anos atrás. E há 500 anos atrás nem tinha vinho na América Latina, praticamente. Começou a chegar a partir do final do século XVI, realmente, e não chegou esse estilo de vinho que a gente bebe hoje. Esse estilo de vinho que nós bebemos, esse Malbec mais encorpado, um Taná com taninos mais acentuados, isso não chegou ao Brasil, à América do Sul principalmente, onde tem esse churrasco dos Pampas, não chegou há 500 anos atrás. Pelo contrário, a Malbec, a Cabernet Sauvignon, a Merlot, só chegou na América Latina no século XIX. Há 200 anos atrás, há 150 anos atrás. Foi que essa uva chegou aqui. Só que esse estilo de vinho que você conhece, esse Malbec com notas amadeiradas, com fruta madura, com álcool mais elevado, com acidez mais baixa, esse estilo de vinho que é tão conhecido hoje, que a turma gosta tanto de beber, os vinhos que chegam via contatinho do Zap, esse estilo de vinho chegou para nós há 30 anos atrás. Porque até os anos 70 e 80, Mendoza produzia um vinho completamente diferente desse que nós entendemos hoje. Completamente diferente. O estilo da Malbec é uma invenção dos anos 90 para frente, enquanto o churrasco tem 500 anos. O boi chegou aqui, trazido pelos espanhóis, há 500 anos atrás. Então o boi chegou há muito tempo, então passamos 470 anos fazendo churrasco sem Malbec, sem Taná, sem esses vinhos tintos encorpados como a gente entende hoje. Porque esse estilo foi a invenção, veja só que coisa importante, preste atenção nisso aqui. Esse estilo de vinho como nós conhecemos hoje, o Malbec, ele é uma invenção para vender para o mercado americano. Olha só, a Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, tudo isso que você conhece aí. Esse estilo de vinho, ele foi inventado a partir dos anos 90, fundamentalmente, para vender para americano, que não come churrasco, como a gente entende. O barbecue deles lá não tem nada a ver com o nosso churrasco. Nada. E eles não compravam por conta de churrasco. Eles compravam esse estilo de vinho, eles demandavam esse estilo de vinho que os chilenos e os mendocinos decidiram produzir para vender para eles. Não é porque eles queriam combinar com o churrasco lá. Califórnia tem muita influência de comida mexicana, não tem nada a ver com churrasco. A ideia dos caras basicamente era por quê? Porque a partir dos anos 70, a Califórnia, querendo fortalecer a sua indústria, imitou o Bordeaux, que tem vinho tinto. Só que nos anos 70, inclusive, Bordeaux produzia mais vinho branco do que vinho tinto. Só que os vinhos tintos que tinham lá, que eram os famosos dos chateaus, eram o que os californianos queriam imitar. E eles começaram a produzir um Cabernet Sauvignon e um Zinfandel mais maduro, que é fácil agradar o paladar do americano à época, que não tinha um preparo para vinho seco. Então eles produziam um vinho tinto mais alcoólico, mais maduro, com residual de açúcar, com acidez mais baixa. Esse estilo de vinho começa a agradar o público norte-americano. Os críticos americanos, inclusive Parker, começa a dar notas altas para esse estilo de vinho, tanto que esse estilo virou um termo, né? A parkerização mundial, todo mundo copiando esse estilo de vinho, ele sendo produzido no mundo inteiro, o mesmo estilo tinto encorpado. Os chilenos e os mendocinos veem isso
Inclusive outras empresas estrangeiras começam a ver isso e ir para o Chile e para a Argentina para produzir esse estilo de vinho, então essa lógica de tinto encorpado começa a surgir. E começa a ser vendido para americano. E começam a ganhar em dólares. Então, esse estilo de vinho, primeiro, a Malbec e a Cabernet Sauvignon chegou à América do Sul não por conta de churrasco, foi trazida por um bordalês, por um enólogo de Bordeaux que trouxe essas uvas para cá. Não tem nada a ver com churrasco, trouxeram para cá. Por longo período não fez sucesso, inclusive até os anos 70 se produzia vinhos na Argentina de baixíssima qualidade. De uva crioula misturada com Malbec, eles arrancavam pés de Malbec, inclusive para se produzir vinho mais barato, já que passava por crise gravíssima, então a turma queria beber em quantidade e não estava muito preocupada com qualidade. Era basicamente mercado interno. Quando eles começam a se internacionalizar nos anos 90, eles querem vender para americano, que também não tem nada a ver com churrasco. Nada a ver com churrasco. Então, esse estilo de vinho ganha sucesso, ganha fama por conta de americano. Não tem nada a ver com carne. Ah, mas por que então que o negócio hoje eles repetem isso? Porque é melhor fazer uma venda casada. Argentino, uruguaio e brasileiro do Sul sempre fez churrasco. Há 470 anos, há 500 anos atrás, final do século XVI, já tinha boi na América do Sul. Então sempre foi feito churrasco. É melhor aproveitar e vender o vinho que a gente está produzindo. Se 80% da indústria produz vinho tinto para vender para americano, como é que você não vai casar isso com carne? Vai casar isso com carne. Então essa ideia de que é uma construção cultural, que o mendocino sempre comeu churrasco com Malbec, papo furado, isso não existe. Que os uruguaios sempre beberam taná com churrasco, papo furado. Esse taná que nós entendemos hoje também é produto dos anos 90. Antes disso, a indústria uruguaia era muito tacanha. Era de produção de vinhos de baixíssima qualidade, blend de várias variedades, para vender para o mercado interno. Não tinha nada a ver com esse negócio de churrasco. Nada, absolutamente nada. Só que quando eles se constituem com esse estilo de vinho, é claro, fazem churrasco, fazem esse tipo de vinho, vamos vender uma venda casada. Vamos dizer às pessoas que carne combina com taná, com esse estilo de vinho, percebe? Então essa é a ideia. É uma construção sociológica, não tem nada a ver com, não, de fato combina com a cultura, nada a ver com isso. É uma sociologia fundamentada numa construção mercadológica para vender para americano, que não tem nenhum tipo de churrasco que se relacione com o nosso churrasco aqui no Brasil. Aí quando nós caímos no churrasco brasileiro, você percebe que o Brasil faz um churrasco de domingo em sol, clima quente, passamos a vida inteira bebendo cerveja no churrasco. A vida inteira foi cerveja. Gelada, fresca, com borbulha. E aí, de alguma maneira, nós aprendemos, não, tem que ser com taná, tem que ser com Malbec. E por que isso acontece? Porque nós não temos repertório. Nós não bebemos vinhos no Brasil, é 1 litro de vinho fino por habitante ano. Então, como nós não temos repertório e referencial, fica muito mais fácil nós sermos dominados por esse discurso marqueteiro de que carne combina com churrasco. Então, nós começamos a o quê? Substituir a cerveja, que é um estilo de vinho completamente diferente, que é um estilo de bebida completamente diferente, para um tinto encorpado, que é um estilo diametralmente oposto. Nada a ver com cerveja. E o espumante está ali, no meio do caminho, muito mais próximo de cerveja, fresco, gelado, com borbulha, que combina muito mais. Aí você pode me dizer, ah, não, mas e os taninos? Primeira coisa, tanino. Muitos desses vinhos aí têm tanino baixo ou médio. Tanino, ele tem a única e exclusiva função de se conectar com gordura e com proteína. É um composto fenólico que se conecta com gordura e proteína, especialmente a gordura e a proteína, as enzimas da saliva. É por isso que quando você bebe um vinho muito tânico, ele vai secar o seu paladar, porque esses compostos fenólicos eles vão se grudar na proteína da saliva. Nessa de grudar, ele também se conecta, porque essa proteína está envolta em água, ele se conecta com essa proteína, ele se precipita e aí você sente a sensação de secura, porque ele se conectou com a proteína, mas ele também sugou água. Então você cria um outro composto ali que retira a água do seu paladar, então você tem uma sensação de secura. Só que quando você
que tira a enzima digestiva do seu paladar. Quando você retira a água do seu paladar, você perde a capacidade gastronômica do seu paladar. Porque é a água, é a lubrificação que vai fazer com que você perceba melhor os compostos de sabor de um vinho. Então, se você tem taninos muito altos, você reduz, primeiro, a capacidade digestiva do seu paladar e você reduz a lubrificação do seu paladar. Você perde em percepções de paladar porque ele seca, ao invés de ficar umidificado. E o que é que umidifica o paladar? Acidez. É por isso, faça esse teste, vá numa churrascaria e pergunte qual é o suco mais vendido. Numa churrascaria, é suco de limão e de laranja, frutas cítricas que têm acidez elevada. Porque é a acidez que vai lubrificar o seu paladar, vai aumentar a sua percepção, porque ele vai lubrificar, vai limpar as papilas gustativas e você vai sentir um novo sabor a cada garfada. A cada gole que você dá, esse paladar é limpo, então você prova aquela comida, a acidez limpa a gordura ali, então você vai perceber melhor a comida. Ou seja, toda bebida gastronômica precisa ter acidez. Coisa que muitos desses vinhos tintos encorpados não têm. Percebe? Então, o que eu estou querendo te dizer é que essa ideia de que vinho tinto combina com carne é o mais puro engodo. É o mais puro marketing. Nada além disso. Só que eu sei que é difícil escutar isso porque nós aprendemos isso por muito tempo, ouvimos muito essa ideia de que é vinho tinto com carne, é Malbec com carne, mas eu estou te mostrando aqui que nem eles consumiam isso. Porque churrasco mendocino tem 500 anos, churrasco argentino tem 500 anos, brasileiro dos Pampas, o boi chegou aqui há muito tempo. Esse estilo de vinho como nós conhecemos hoje tem 30. E ele não foi produzido para combinar com carne, ele foi produzido para vender para o mercado americano. Então veja qual é o nível do problema que nós nos metemos ficando vendidos ao marketing, ao invés de beber espumante num churrasco brasileiro que tem muito mais a ver com a nossa cultura, nós ficamos presos a essa ideia e consumimos Malbec argentino, ao invés de espumante nacional, que tem muito mais a ver. Fresco, leve, gastronômico, tem açúcar, tem residual de açúcar muitas vezes, alguns deles, né? Principalmente os mais maduros, vão combinar com o sal da carne, esse leve residual de açúcar de alguns espumantes brasileiros, e tem acidez. Essa acidez, esse leve residual de açúcar, essa fruta um pouco madura, que vai fazer com que você tenha uma boa experiência no seu churrasco. Aí você pode dizer, não, mas eu faço churrasco aqui na minha cidade que é muito fria. Meu amigo, deixa eu te explicar. Alemanha é um país muito frio. Os caras consomem espumante. É o país que mais consome espumante na Europa. Espumante na Alemanha. A bebida mais consumida na Inglaterra em 2023 foi vinho branco. Não foi cerveja e não foi uísque. Foi vinho branco. Uma ilha fria e nublada. Por que nós consumimos muito vinho tinto no Brasil? Simplesmente porque nós não temos repertório, menos de 1 litro de vinho fino por habitante ano, enquanto o português consome 50, enquanto o mendocino e os argentinos consomem 25, chileno também, Europa na faixa de 40, e nós consumimos 1. Então, como não temos repertório, como essa indústria venceu o nosso mercado e nos dominou, criou-se essa ideia de que tem que vender vinho tinto encorpado. Porque nós aprendemos a beber esse estilo de vinho e chilenos e argentinos produziram por muito tempo somente esse estilo de vinho para vender para o mercado americano. Nós ficamos refém disso. Esse é o ponto exclusivamente. Então a ideia que eu quero trazer para você nesse vídeo aqui é que beba espumante no churrasco. Abra sua mente para outros estilos, porque essa ideia de que carne combina com vinho tinto, com Malbec e argentino com Taná, é a mais pura balela mercadológica. Nada além disso. Faça o teste e me conte. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu sobre essas reflexões, inclusive curta esse vídeo aqui, lembrando uma coisa, tá? Todos os vinhos que avalio, como esse aqui, ó, por exemplo, eu coloco num guia de vinhos, onde eu descrevo esses vinhos todos, visual, olfato e paladar, e eu explico como é que, de fato, se esse vinho vale ou não vale a pena. Então,
Com acesso a esse guia, você vai ter um repertório, uma possibilidade de escolher com mais assertividade. Eu disponibilizo de 30 a 40 rótulos avaliados para os assinantes, onde eles vão poder descobrir rótulos interessantes e escapar de ciladas. Então, se você quiser ter acesso a esse guia e entender como funciona, é só você clicar no link da descrição aí abaixo. Se você gostou desse vídeo, volto a dizer, curte ele, deixe nos comentários se você já bebe espumante no churrasco ou se ainda está preso a somente os tintos, e se não curte a página ainda, siga ela aí, porque semanalmente eu tenho vídeos onde eu trago reflexões e degustações de vinho. Nos vemos em breve, descubra, deguste e compartilhe.